Mais uma sessão aqui do podcast Carreira e Negócios. Vamos entender um pouco como é que é essa evolução dentro da carreira, como é que você cria um novo negócio. E hoje eu trouxe uma pessoa para falar sobre empresa familiar. Como é que você pega a empresa familiar, tira de um patamar e leva para outro patamar? Como é que você evolui? Quais são as dificuldades de você caminhar nessa jornada de trabalhar e conviver com a família e lidar com esses dois aspectos? Eu trouxe aqui Suzane de Azevedo. Suzane, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aí, Jorge, agradeço o convite e é sempre uma honra a gente poder compartilhar da história e contribuir, né? Contribuir com as pessoas. Vamos começar aqui falando um pouco de negócios, né? Conta um pouco pra gente, assim, qual é o teu portfólio de negócios, o que você faz hoje e depois a gente entra para a parte de carreira, né? Então, tá bom. Então, meu nome é Suzane de Azevedo, né? E eu trabalho na Mobenzani. Então, assim, eu sou super empreendedora e minha atividade principal é a Mobenzani. A Mobenzani é uma indústria de autopeças, no segmento de metal borracha, para o mercado de reposição. Então, eu comecei lá atrás, já faz um tempo, né? E eu sempre tive uma mentalidade de empreendedora em razão do que eu vi meus pais, meus avós, a gente vem tudo esse DNA muito de empreender. E fui optar, assim, naquela questão de 18 anos, eu falei, não, eu vou fazer administração de empresas e eu quero mesmo empreender. E logo eu já entrei no negócio da família, que é a empresa que o meu pai, naquela época, que é a Mobenzani hoje, né, tinha iniciado lá a sociedade. E a minha irmã me chamou, também estava lá trabalhando e falou, não, preciso de ajuda, né? Porque aquela questão de que entrou na faculdade, você vai fazer o quê, né? E eu comecei lá e foi assim, eu já me encontrei, né? E paralelamente a isso, meu pai tinha uma fazenda de café, né? De origem da família. Eu também entrei no negócio, então hoje nós temos eu digo nós porque nós somos um grupo econômico familiar. Nós temos a Mobenzani, a empresa também tem a fazenda, né? E aí, neste meio tempo, eu fui me inteirando em outros negócios. Sou diretora do Sindibor, que é um sindicato patronal que cuida ali de decisões do segmento. E fui empreendendo. Quando veio a pandemia, incentivei muito os meus sobrinhos que hoje lideram aí a Autotec, a Compre Sua Peça, também a empreender. Digital, né? Digital, porque essa história de empreender é muito intrínseco da gente, né? Da minha forma de pensar. Porque assim, eu tenho a indústria, que é a base, né? Então, lá... E só para entender, qual é o tamanho da Mobenzani hoje? A Mobenzani, hoje, nós temos 450 funcionários. Estamos numa área de 32 metros quadrados em Guarulhos, numa planta, né? Então, e assim, com planos ambiciosos para o futuro. Então, essa é um pouco para trazer a dimensão, e o que eu acho muito importante da Mobenzani é essa questão que a gente atende a todo o território nacional. Então, nós temos clientes em todo o Brasil. E isso sempre foi o que nós buscamos e que nós temos muito orgulho hoje. E aí, então, só voltando aqui, então, vamos começar o gancho aqui com a Mobenzani. Quando você estava estudando, foi fazer faculdade, assim, qual era o seu sonho, né? E quando que você teve contato com a empresa? Teu pai fundou, ele que tocava e tal. Como é que foi esse primeiro processo, né? Então, muito boa a sua pergunta, né? Porque eu volto lá para o passado e tudo faz sentido. Então, eu tenho uma irmã, né? E meu pai e minha mãe. Então, assim, nosso núcleo familiar ali muito sempre unido e com bases e valores ali de construir, né? Então, eu sempre tive ali aquela questão que tinha que estudar para construir algo, né? E eu via a movimentação, porque eu vi o quanto meu pai estudava e o quanto minha mãe se dedicava à família, a cuidar de nós. E quando ele iniciou, eu não tinha dimensão, porque eu sempre estava lá estudando e minha mãe me levando para a escola.
quando eu falei, não, eu quero trabalhar, eu sempre tive uma visão de ter independência, de querer viajar, igual assim, eu adoro viajar. Se você perguntar para mim qual é o lugar que você mais gosta de São Paulo, eu já tenho a resposta. O aeroporto. Terminal 3 de Guarulhos é o lugar que eu mais gosto de São Paulo. Aliás, a gente fez a mesma viagem para o Egito, assim, acho que com um intervalo de alguns meses. Verdade. E ali, então, assim, a minha vontade de viajar, de desbravar o mundo, eu sabia que eu tinha que ter a retaguarda de estudar. Que por mais que eu sempre tive tudo, na minha casa sempre tive tudo, mas, assim, eram as coisas de uma forma um pouco restrita. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar para ter a minha ali autonomia para fazer o que eu queria. E quando eu fui trabalhar lá o primeiro dia, que era meio que para ajudar a atender o telefone, eu falei, nossa, as coisas são difíceis, são desafiadoras. Mas só voltando aqui, né? Nessa época, né? Qual era o seu sonho, né? E qual era a sua expectativa quando você começou a trabalhar na empresa da família? A minha expectativa era de ter independência financeira para fazer o que eu gostaria na época, que era comprar roupas, que era viajar, que era ter um pouco de liberdade, porque eu sempre tive uma criação bem autoritária ali de ter que estudar, ter que fazer. Então, assim, eu sabia que ali seria a minha independência estava vinculada à minha independência financeira de conquistar o mundo, mas era muito nesse aspecto de conquistar o mundo mesmo. Eu queria viajar. E aí você pensava numa coisa definitiva ou temporária? Sabe que é uma boa pergunta, viu? Eu comecei ali sem ter, jamais, né? Falando hoje, que eu ia pensar que a Mobenzani ia chegar onde ela chegou e para onde a gente quer ir hoje. Mas ali eu não conseguia ter um horizonte de se eu queria ficar ali. Eu não tinha esse pensamento, se eu queria ficar ali para sempre ou se eu era só um intervalo, né? Eu queria era produzir, era realizar, né? Que é como hoje. Acho que a essência, acredito muito nisso, né? Que a essência das pessoas, elas não mudam. Então, assim, a mesma essência que eu tinha ali com meus 18 anos, quando eu iniciei, que eu tenho hoje, é de crescer, é de realizar, é de fazer mais e celebrar a vida, né? E qual era o tamanho da Mobenzani nessa? Nossa, quando eu penso nisso, Jorge, o quanto era desafiador. Naquela época, acho que tinha 30 funcionários, eram coisas muito restritas, muito restritas, muito restritas. E o que eu falo hoje para os jovens, né, que é diferente daquela época, é que hoje a gente tem acesso à informação, né? Então, assim, no passado era muito difícil porque eu não tinha... Era poucas pessoas que eu tinha para perguntar e para questionar. Então, era muito tentativa e erro. Então, acredito que hoje existe essa facilidade que tudo você tem muito acesso a ter a informação. E como é que foi esse processo, né? Porque quando você entra numa empresa familiar, sempre tem a impressão assim que tem uma rede de proteção, né? Que tem um favoritismo. Como é que foi esse processo, assim, o seu início, né? Nós tínhamos, né, e temos até hoje a mesma visão, que era fazer a empresa crescer. Então, nós três, nós nos demos as mãos, eu digo até nós quatro, né, porque a minha mãe nunca trabalhou diretamente na empresa, mas indiretamente ela que sustentava ali o núcleo da família. Mas nós tínhamos e nós temos a visão de crescer a Mobenzani. Sempre foi essa a visão. E a gente sabia que para isso a gente tinha que nadar, se dedicar e fazer e não desistir e ir para frente com todos os desafios que tínhamos na época, né? Hoje também temos, mas assim, a gente já rompeu grandes desafios, que isso te dá muita força para poder encarar os novos, né? Mas naquele momento do início, num terreno extremamente difícil, né? Eu fico pensando o quanto meu pai foi corajoso, e meu pai é muito corajoso até hoje, né? Porque a gente estava lá, ele botou... Não é que ele colocou, né? Porque, na verdade, ele até não queria que eu fosse trabalhar, né? Ele achava aquilo tudo muito desafiador mesmo, né? Mas a minha irmã falou, não, vem ajudar.
E eram muitos obstáculos e assim, eu sempre um mercado extremamente masculino, né? E como é até hoje menos, né? Mas há um tempo atrás muito mais, desde das pessoas que trabalhavam com a gente do operacional até clientes e tudo isso. Então foi muita coragem e assim era assim, o famoso que é o que temos para fazer hoje, né? Então não ficava muito idealizando ou filosofando sobre o tema. Vamos fazer. E como é que foi sua trajetória na Mobenzani? Eu iniciei na Mobenzani atendendo o telefone. Foi assim. E eu falo que foi muito bom. Porque ali atendendo um telefone, que na época era o que existia, né? Que hoje nem tem mais essa questão, hoje nem tem o telefone. Eu conheci todos os clientes, conhecia todos os fornecedores, sabia tudo o que acontecia. E também era assim, atendia o telefone, mas o que tinha para fazer no dia, né? E no dia, assim, tinha milhões de tarefas, né? E depois eu fui me destacando, que é o que precisava, na parte financeira. Então, tinha toda a contas a pagar, contas a receber, a contabilidade, tudo aquilo. Então, eu fui indo para este viés, que eu gosto muito e estou até hoje na Mobenzani, e dali eu fui me desenvolvendo e achando o meu lugar, né? Então, eu iniciei atendendo o telefone e me encontrei, assim, nessa parte administrativa financeira, que depois eu fui até fazer a faculdade de Direito, para me ter a dimensão de como transitar nesses ambientes. E como é que foi essa jornada, assim, e da própria Mobenzani, né? Foi tranquilo? Teve revés, assim? Teve momentos difíceis com... Então, são mais de 30 anos, né, que eu estou na Mobenzani e é uma pergunta muito boa, porque, assim, eu nunca pensei em desistir. Nunca. E assim, eu passei por vários desafios, como eu passo até hoje, né? Mas assim, sempre de cabeça erguida e vamos para o próximo, né? E vamos enfrentar e vamos fazer acontecer. Mas eu nunca pensei em desistir, nunca. E qual foi o maior desafio que vocês passaram? Nossa, são tantos desafios. São tantos desafios, né? Eu acho que o maior desafio, quando eu falo que nós rompemos, foi a credibilidade no mercado, né? Então, nós tínhamos lá no início 6 itens, que depois se transformaram em 10 e 20, né? Hoje nós temos mais de 3.500 SKUs no catálogo. Então, assim, quando a gente passou ali de 200 e começou a aparecer em feiras e foi amadurecendo a empresa mesmo. Então, assim, posso dizer que estar em feiras importantes, chegar em clientes importantes, foi quando a gente rompeu ali a credibilidade, porque a gente também está num mercado de reposição, que muitas vezes é visto, a gente tem que provar mais do que os padrões, né? Porque faz parte da essência do negócio. E assim, quando a gente olha a empresa familiar, né, tem essa transição de geração é muito difícil, né? Então, normalmente, o fundador tem muito sucesso e nas gerações seguintes a empresa ela dá uma rateada e algumas delas nem sobrevivem, né? E você foi contando aqui todo essa história de crescimento, né? E aí o que você acha que tem de diferente, né? Que as empresas familiares normalmente não têm, né? O que está falando de mentalidade, formação, o que é, né? E como que você também adquiriu essas habilidades, não só antes de entrar, mas assim durante essa jornada, né? Então, eu me considero, né, que eu sou a primeira geração, porque eu construí a empresa junto com o meu pai e com a minha irmã. Então, nós começamos lá juntos. Então, eu sou, por mais que o meu pai é o fundador e que ele está presente até hoje e presente e atuante até hoje, eu sou a primeira geração porque nós construímos juntos, né? Então, acredito que quem chega agora, que são o meu filho
e os meus sobrinhos, que são os filhos da minha irmã, eles seriam essa parte de transição. Uhum. Todos têm essa... É incrível, né? Esse meio que a gente vive, que ou repele ou aproxima, né? Os três, eles têm essa mentalidade empreendedora de fazer curso, né? E um fez engenharia automobilística, um fez administração, meu filho acabou de entrar numa faculdade de negócios nos Estados Unidos, mas eu nunca tive a ilusão, né? E a minha irmã tem o mesmo pensamento de, transição, não. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu construí o que eu queria construir e estava na Mobenzani. E acredito que cada um tem que seguir a sua vida e que se um dia a vida de um deles cruzar com a da Mobenzani, ok. Mas para isso, nós temos todos um sistema de governança e tudo mais de uma empresa bem estruturada, que eu sempre acreditei na Mobenzani com uma visão de um negócio familiar de sucesso. Então, eu sempre busquei as melhores práticas de gestão. E no caso deles, né, no caso dos meus dois sobrinhos, eles foram para um outro lado, né, do setor automotivo também, que é a empresa de desenvolvimento do setor automotivo com tecnologia, né, que se chama Compre Sua Peça. Mas tem esse viés empreendedor, mas eles seguem a vida ali apartados. É um braço quase digital, né? Assim, é um braço digital para o setor automotivo, que nós temos o conhecimento ali do setor automotivo enquanto fábrica, enquanto um sistema analógico. E eles viram essa oportunidade de, no setor automotivo, empreender no digital. Agora voltando para o ponto, né? E como é que foi essa jornada de capacitação? Né? Você estava pronta quando começou lá, logicamente atendendo o telefone, né? Mas depois a toda a evolução para o financeiro e tem a parte de estratégia também, né? De como vai crescer, para onde vai crescer, o que vai fazer. Como é que você se capacitou ao longo da jornada? E é muito importante essa capacitação para nos dar força ali para poder vencer, né? Bom, eu fiz a minha graduação lá em administração de empresas, né? Só que eram mundos completamente diferentes do que eu vivia naquela época, que eu estava no campo de uma forma muito restrita e aprendendo gestão de uma forma, eu falava, nossa, será que isso eu vou conseguir unir os pontos, né? E sentia uma dificuldade ali na administração de ser alguns conceitos muito subjetivos para a minha realidade. Por isso que eu fui fazer direito na sequência e foi muito importante para a minha capacitação como visão de negócio e visão de risco ter feito a faculdade de Direito, né? Então, ali hoje fez total diferença na minha gestão durante todos os anos, que quando eu vou conversar com o advogado, eu sei ali até, mesmo não atuando, eu sei ali com outro viés de olhar para o negócio. Mas, assim, eu sempre tive próximo, igual do Sindibor, que é uma entidade que sempre capacitou, então eu sempre tive próxima, que depois eu me tornei diretora e hoje sou atuante. Então, foi nesse sentido. E, nos últimos tempos, né, com o acesso, né, porque eu falo que tudo é acesso e a gente tem que buscar as oportunidades e os acessos, são os cursos, né? Eu acho que todos os cursos, desde autoconhecimento, gestão e tudo isso que hoje é possível, me tornou uma líder diferenciada dos últimos anos. E essa experiência de fazer a segunda formação, depois já está trabalhando, né? Como que você vê o contraste, né? Vai fazer uma faculdade saindo do zero, sem ter noção nenhuma, né, de como é que é o mundo de negócios, e depois fazer outra, depois estando trabalhando e enfrentando assim o dia a dia do corporativo, né? É o que eu falo, né? Que são as horas de voo. Quando a gente tem horas de voo, faz toda a diferença, né? Quando eu fui fazer a segunda faculdade, eu já queria estar próximo do professor, já queria estar ali atuante. E como eu fui percebendo isso, o quanto fazia diferença, né? Estar próximo de pessoas, né? De ambientes ousados, de buscar oportunidades e fazer ali, buscar o meu caminho, né? Eu sempre tive muito isso
claro que eu precisava... Você tem que ir ali, ó, a oportunidade está ali no ponto e você tem que ir ali até aquele ponto. Para isso existe um caminho e você não pode ficar parado, tem que se movimentar e assim... você olha para aquele ponto e Deus abre o caminho, só que você tem que fazer a sua parte, né? Que por mais que pode até parecer um jargão, mas assim, eu tenho todos os exemplos da minha vida, das pessoas com quais me transformaram e transformaram a minha vida, foi desta forma. E você, assim, se considera um workaholic, assim, que trabalha muito e como que você consegue conciliar isso com a vida familiar e assim, ter um balanço de vida, né? Eu já fui mais workaholic, já fui mais hoje, bem menos, porque eu procuro hoje outras atividades, né? Então, assim, eu tenho que organizar tudo na agenda, né? Como eu estou partindo, por exemplo, para quando eu escrevi meu livro, quando eu faço cursos, quando eu venho participar de podcast, quando eu venho fazendo essa transformação até hoje da minha carreira. Mas assim, eu procurar agenda, né? Seguir agendas, colocar foco nos projetos, mas eu hoje eu tenho minha agenda muito flexível na Mobenzani, né? Eu tenho um time maravilhoso que dá todo o suporte e viajar sempre teve lá. Eu sempre viajei, então assim, eu vou lá, faço ali a programação da viagem, aí de repente já chega o dia da viagem. Então, foi sempre o que me alimentou muito, então o trabalho sempre teve ali a medida correta. Eu nunca passei fora cheguei perto de passar fora de um caminho que me levasse ao workaholic total, mas o prazer de viajar, o prazer de ter ali a vida familiar sempre foi um fator importante. E você estava comentando, né, esse ambiente assim, né, de autopeça, mecânica, automóveis e tal, é um ambiente majoritariamente masculino, né? Então, assim, tudo bem, você foi trabalhar, teu pai estava à frente da empresa e tudo mais, mas, assim, como que né? Assim, você acaba tendo que desbravar trilhar uma jornada aqui que, no final, acaba sendo mais difícil, né? Porque não é só fazer as coisas, mas tem que se provar também, né? Como é que foi essa... São duas provas importantes que eu tenho, né? Hoje, com muito mais facilidade do que no passado, mas que eram dois fatores, além do trabalho, dos desafios, eram dois fatores. É um ambiente extremamente masculino, né? Então, eu tinha que ali provar que eu era mulher, mas que eu era capaz. E o outro, eu sou filha do dono, né? Então, filha do dono, normalmente tem esse estigma que tem facilidades, que realmente tem facilidades, né? Eu sempre tive muita facilidades do tipo de segurança. Então, eu estava num ambiente, né? E eu falo tão bem de empresas familiares, no sentido que a empresa familiar te dá muita segurança, né? Segurança com quem você está tratando e o que eu acredito muito nas empresas familiares, que além de números e de lucro, de rentabilidade, a gente está ali construindo uma história, né? Uma história familiar que vai deixar um legado de números e uma história. Uma história é para a vida toda, né? Então, o que me transformou neste lugar para eu não cair, foi assim, eu não dava muita importância para isso, sabe? O que eu queria de visão de empresa, de crescimento, era muito maior do que ficar pensando, eu tenho que provar que eu sou filha do dono. Não, sempre fui para frente. E assim, falando um pouco de empresa familiar, o que você atribui, assim, fatores de sucesso para uma empresa familiar, né? Porque tem um histórico muito grande de empresas que não duram 3, 4, 5 anos, né? O que eu acredito muito em empresas familiares são esse aspecto de você querer fazer um legado, de você deixar um legado para próximas gerações, para a sociedade. Acredito que estar num ambiente seguro,
porque você sabe ali que as pessoas têm o intuito real de quem está por perto, né? Então, um ambiente seguro e a visão. Então, e estar com a visão alinhada. Então, a empresa familiar, ela tem essa essência de segurança. Para mim, isso foi fundamental e é o sucesso no nosso caso, enquanto Mobenzani, né? E a visão, a segurança e cada um com seu talento, né? O meu talento sempre teve na área administrativa financeira, o talento da minha irmã tremendo foi na área comercial, foi onde nós ganhamos o mercado, e o talento do meu pai ali na área industrial, que ele tem muito, tem a formação em borracha e tudo isso, então ter o talento alinhado à sua posição, à segurança e que o legado que nós deixamos, né? E o que sempre nos uniu foi o amor, né? O amor, a dedicação e ter a visão. Eu acho que visão faz toda a diferença. E como é que vocês separam o profissional do familiar, né? Como é que é isso? É muito engraçado, né? Porque nós temos uma jornada grande que lá no começo, a gente estava lá domingo, num almoço familiar, meu pai perguntava: e tal negócio, né? E o faturamento? E aí, aos poucos, e no começo a gente não tinha essa estrutura, né? E aos poucos nós fomos adquirindo ali uma estrutura natural de separar uma coisa da outra e foi naturalmente, mas muitas vezes, né? Muitas vezes, por exemplo, eu e minha irmã, a gente estava lá viajando, estava num outro cenário, eu falava para ela assim, ou ela falava para mim, vou falar só uma coisinha da empresa, tipo assim, abre parênteses, vou falar só uma coisinha que eu lembrei, mas não vamos tratar desse assunto. Então, assim, separar não existe. Mas é colocar as caixinhas no lugar, né? Uhum. Muito bom. E você escreveu um livro também, né? Aqui, ó, o livro. Ativada para celebrar. Eu acredito muito nessa questão de ser desafiada, né? Então, eu acho que faz parte do empreendedor, né? Ter essa veia de dominante, de se desafiar, de ter um projeto e falar, nossa, vou vencê-lo também, né? E quando me falaram, né, que, por que você não escreve um livro, né? E na rotina do dia a dia, das milhões de tarefas e de afazeres, eu falo, imagina, né? O que eu vou fazer? Como eu vou escrever um livro, né? O que eu vou falar num livro? Mas aquela coisa que quando fica no coração, assim, ficou assim... eu fiquei com aquilo, falei, não, seria uma boa, né? Eu acho que... Aí me veio os pensamentos de uma construção do porquê, né? Porque tudo existe um porquê. Por que escrever um livro, né? Falei, nossa, na minha família ninguém escreveu um livro, né? E eu que falo tão bem de empresas familiares, eu preciso deixar um legado e acredito muito que só existe o que está escrito. E aí fui amadurecendo. Até um dia que eu perguntei para o meu filho, né? Eu falei, o que você acha de eu escrever um livro? Ele, mãe, eu acho o máximo você escrever um livro, porque vai te impulsionar para outros projetos. Eu falei, meu Deus, agora vou ter que escrever. E assim, é muito do que eu acredito na minha vida, né? Que a gente começa um projeto, começa para realizar um sonho, e Deus vai abrindo o caminho, e aí você vai trilhando, e quando você vai lá, você já está prestes a realizar, a conquistar. E para mim é muito importante esse sentimento de realizar, conquistar e vencer. E aí eu iniciei a jornada, né, para escrever o livro e me empolguei. Uhum. E o quanto eu tinha a colaborar, a contribuir. E para mim o que foi muito importante do livro foi assim, depois que concluiu, porque no meio do caminho desistir nunca é uma opção, nunca vai ser a opção, né? Então, mas eu falei, no meio do caminho, eu falei, eu vou escrever e deixar aqui guardadinho. Mas quando ficou pronto, Jorge, eu falei, nossa,
eu tenho muito a contribuir para o mundo, tenho muito a falar, né? E quanto tempo levou desde a hora que você pensou em escrever o livro, que você decidiu que ia escrever até publicar? Para decidir foi fácil. O que foi complexo foi quando a Fernanda tinha me falado, por que você não escreve um livro, né? Este momento da pergunta até eu colocar no coração faz sentido, levou um tempo, né? Eu acho que isso até foi o mais desafiador da história, eu acreditar. E depois, quando eu iniciei o livro, eu tinha um prazo para fazer, porque eu queria fazer o lançamento, né? Ou, no caso, o pré-lançamento do livro no meu aniversário. Então, ali eu tive 5 meses para colocar as ideias, né? E organizar tudo. Então, foi bem corrido. Para escrever, revisar, diagramar e imprimir o livro. Não, e eu fiz tudo isso ainda num secreto, no trabalho, ou mesmo em casa, porque eu queria dar de presente para todo mundo e ser assim um marco no meu aniversário. Tem muita gente que tem o sonho, né, de escrever o livro e tudo, e às vezes acha que é difícil, que é distante, né? Esse momento que você falou, desde que surgiu a ideia até a hora que você decidiu, né? O que fez você se animar, te entusiasmar para avançar na direção de escrever? O que mudou, assim? Qual foi a virada de chave que te levou a começar o projeto? Eu gosto muito dessa questão de ser diferente, de trazer uma novidade, deixar um registro na minha vida do que eu fiz, né? E foi isso que me trouxe. Eu falei, nossa, um livro não estava nem nos meus sonhos, mas eu falei, vai fazer diferença um livro. Né? Vai fazer diferença para as pessoas, mas fez muita diferença para mim, né? Na questão das minhas crenças de capacidade, de merecimento. Então, o livro fez muita diferença para mim, né? Então, por isso que eu estou agora na parte do lançamento, porque faz parte de tudo isso, trazer para as pessoas que é possível. E que faz diferença, né? Faz diferença. Eu estou numa fase, Jorge, muito de legado, né? Legado, o que eu posso trazer para as pessoas, o que eu posso incentivar as pessoas, né? Eu gosto muito dessa palavra incentivar, porque ela é muito próxima da realidade. Então, incentivar a trabalhar, fazer um curso, a pensar diferente, a escrever um livro, incentivar é o que nos leva, né? A sonhar. Muito bom. E te fazer agora uma pergunta assim, né? Se alguém chegasse para você e falasse, olha, você vai viver 50 anos a mais do que seus avós, 100 anos a mais que seus avós, essa seria uma boa ou uma má notícia? Seria uma excelente notícia que eu estou querendo passar os 100. E assim, o que você está fazendo para, se esse cenário for verdade, né, você está preparada para isso? Bom, são duas vertentes importantes, né, que eu penso hoje na minha vida. Uma é de me cuidar, né, desde nutrição, suplementação e exercícios, é uma coisa que para mim é muito importante, né, ter este vigor, porque além de ter, como você disse, os próximos 50 anos, tem que ter de uma forma para poder aproveitar de fato, né? Então, essa parte de saúde eu super me preocupo. E o que eu gosto muito para mim, eu tenho que sentir para fazer sentido, né? Então, quando eu faço essas viagens, conhecer culturas, tudo isso me alimenta a viver. Então, recentemente eu queria muito fazer o salto de paraquedas, né? E queria muito não, né? Queria ter esse check na minha vida. E eu falei assim, não, eu vou fazer num lugar que vai ser o máximo, mas assim, tava lá guardadinho numa lista de desejos. E aí eu fui para Nova Zelândia, chegou lá, tinha um passeio de salto de paraquedas. Eu falei, é aqui agora, né? E aí fiz o salto. Então, para mim, o que me motiva muito e ter muito mais tempo de vida é ter essas emoções da vida, né? Sentir para fazer sentido, igual
o salto de paraquedas? Foi uma coisa de vencer o medo, de ter coragem, de viver aquilo e de ter aquilo para contar. Então, ter histórias para contar. Então, foi uma grande experiência e é por isso que viajar para mim faz muito sentido, né? Porque você vai lá, conhece uma cultura, vê como que as pessoas pensam, experiências. Isso para mim enche meu coração. Muito bom. E para quem está começando um negócio, né? Tá começando um negócio em família, que dicas que você daria, assim? Acredito que eu sou uma pessoa que tenho autoridade para falar de sucesso de empresa familiar, por conta de tudo que nós temos hoje, né, enquanto família, enquanto grupo econômico familiar e Mobenzani. Primeira coisa, assim, você tem que ter o seu talento. Aonde está o seu talento? O talento é uma coisa que a gente precisa estar ali olhando para ele todos os dias e alimentando, porque é aquilo que dá energia para chegar e superar os desafios, né? É como a pergunta que você fez de desistir, jamais estava no meu pensamento. Mas eu estava ali com o meu talento ativado. Então, eu acredito que estar no lugar certo enquanto empresa, né? No perfil comportamental alinhado à função, a visão clara e definições importantes de gestão, né? Então, por exemplo, hoje é mais fácil esse acesso, né? Mas pessoa física diferente de pessoa jurídica, enquanto núcleo familiar é imprescindível como um ponto ali para poder dar exemplos, inclusive, para todo o time. Uhum. E qual é a sua visão de futuro, assim, né? Olhando os próximos anos, a trajetória que você chegou até agora e em termos de negócio, para onde está indo, né? É uma pergunta muito boa, porque quando você vai vencendo obstáculos, né, é como eu acredito na musculação, né? Você vai criando músculo, vai criando coragem em empreender. A nossa visão, né, enquanto grupo econômico e familiar, na Mobenzani é crescer, é dobrar a Mobenzani, né? Então, porque hoje a gente tem acesso a ferramentas que se torna possível. E o grande mercado endereçável que nós temos, né, que é o setor automotivo no Brasil, que é um setor completamente vivo e de longo prazo, né? E, por exemplo, na Mobenzani nós trabalhamos com peças de suspensão de veículos. Então, tem veículos elétricos, está no nosso portfólio. Até quando os carros voarem e eles tiverem que estacionar, vai precisar de suspensão. Então, o mercado para Mobenzani automobilístico está garantido. E nessa visão assim de futuro, né? O que você percebe assim em termos de preparação, de novas capacidades? Você olha a transformação, né? Inteligência artificial, ChatGPT, carros voadores. O que vocês enxergam assim de tendência, né? O sucesso da Mobenzani ele está muito ligado à inovação. Então, desde lá atrás nós estamos sempre de olho e com uma visão para o futuro e para a inovação. E hoje a inovação, a gente atende a inovação de todos os sentidos, da inteligência artificial até em equipamentos e pensando em toda a transformação que o mercado está tendo no momento, né? Então, hoje, de uma forma geral, a aceleração dos negócios nos trazem para um ambiente que a gente se sente bem em inovar. Então, inovar para a Mobenzani nunca foi um desafio, né? Sempre estava no negócio. Tanto é que algumas pessoas falavam assim, nossa, mas vocês decidem um negócio uma semana, na outra semana mudam. Então, a gente sempre teve essa mentalidade de agilidade para que colocasse, no caso, o carro, mas no caso a empresa, num patamar de uma via de sucesso. E quais são os exemplos de inovação, assim? Não, então,
nós temos as inovações não param, né? No sentido de nós temos lançamentos de peças todos os meses, né? Então temos até um indicador lá de lançamentos, equipamentos também para a empresa tem em todo momento. A gente começou agora num novo desafio, que é rodar o Brasil com treinamentos e usando a inteligência artificial para trazer cada vez mais próximo o mecânico, propriamente dito, da aplicação da peça. E aí, para buscar essa ideias, né, tendências, né, como que vocês fazem? Então, nós temos um time lá, cada um na sua função, né, a parte da engenharia muito focada em trazer essa automação. E até eu, na minha parte de gestão, entrei em grupos de mentorias para entender como é que as pessoas pensam, né, em diferentes segmentos, porque até então eu ficava muito focada no setor automobilístico, no setor ali industrial, né? Então eu falei, não, eu preciso, com essas mudanças, eu sempre fui a pessoa que ia procurar inovações. Então, nos últimos tempos, eu comecei a participar de grupos, né? Foi até onde a gente se conheceu, que pensam diferente e trazem novas formas que eu possa também inovar na empresa. E aí você está dizendo, então, tem um aspecto mais técnico, mas tem um aspecto de negócio, de modelo que transcende até a própria indústria, né? Que são todos, né? Então, assim, ver de uma forma holística o negócio. E aí, falando um pouco em inovação, né? Você comentou um pouco desse braço digital também, né? Como que está o físico e o digital em termos de representação? Então, a parte digital é totalmente um outro braço aí da família, né? Que é por conta dos meus sobrinhos, que eu acho que tem até uma ligação da facilidade, da mentalidade jovem, né? O negócio tem crescido muito e, assim, é um mercado que se faz necessário nos dias de hoje, né? E o Brasil, até então, tem uma mentalidade muito analógica nesse segmento. Então, eles estão lá vencendo essa mentalidade. E assim, mas em termos de tamanho, né? Quanto que, se fosse dividir mais ou menos, quanto que seria a representatividade agora? Não chega a ser a representatividade de valores, né? Não chega nesse sentido, né? Estamos na parte de abrir um novo negócio, né? De novas oportunidades. Na verdade, o negócio está aberto. Então, é de trazer essas novidades para o mercado atual. Tá, é quase que você ter um motor 2 de inovação e testando várias coisas para depois incorporar no negócio, né? Porque no fim essa mentalidade empreendedora e as inovações, elas se misturam, né? Porque quantas vezes eles também trazem, porque tem mais isso, né? Então, assim, e da mesma forma que nós, enquanto indústria, passamos toda a parte desse conhecimento, esse ativo que nós temos enquanto indústria no mercado há muitos anos, né? Então, a gente consegue circular nesse ambiente. Não, muito bom, Suzane, muito bom toda essa trajetória, né? Essa história, né, de empresa familiar e como é que você constrói, né, um esteio, assim, sair de 30 para 400, né, sobreviver às intempéries, que não é fácil, né? E um ponto importante também que a gente precisa, eu gosto de ressaltar, é a jornada, né? Porque às vezes os jovens falam, nossa, né, querem as coisas de uma forma rápida. E tudo, absolutamente tudo, tem uma jornada, né? Então, a Mobenzani chegou até aqui através de uma jornada, né? Nós temos ainda um desafio gigante da nossa visão enquanto empresa, enquanto mercado, mas tudo leva tempo. E quem quiser te encontrar, quais são as suas mídias e como é que te encontra? Bom, temos a Mobenzani, que o Instagram é Mobenzani Borrachas Automotivas. Compre sua peça e Suzane de Azevedo. Muito bom, muito bom. Gente, aqui
mais uma sessão aqui de carreira e negócios, né? Falando aqui um pouco de toda essa trajetória, né, de uma empresa familiar. Não é fácil, né? Sobreviver e crescer ao longo de 30 anos, né? Passar, ainda mais num setor onde que foi bastante desafiado, né? Pegar toda a parte automotiva, acho que teve um boom e depois como é que você mantém isso e os valores e os princípios para você fazer esse processo, né? Obrigado aqui pela aula, né? Pela experiência. Eu Né? que agradeço, Jorge. Eu acho que esse trabalho é muito importante seu. Eu agradeço mesmo. E se você gostou, conhece alguém que tem uma empresa familiar, precisa entender um pouco, ou criar essa referência, compartilhe aqui o vídeo, segue a gente no canal e até o próximo Carreira e Negócios.